Dumas, mudando aqui de assunto, queria falar agora sim sobre esta pauta que a gente já havia, programado em falar, afinal também é outro assunto muito importante, olhos todos atentos para o 20º Congresso do Povo, que acontece esta semana, do Partido Comunista Chinês, deve consolidar aí, claro, o poder de Xi Jinping para o 3º mandato, se for aceito, e tudo indica que será, esse novo líder é o primeiro a se tornar o líder mais longevo da China desde Mao Tse-tung, Eu queria entender sua visão, o que esperar exatamente deste 3º mandato, que tudo deve acontecer, tudo indica que deve se concretizar, Veja, quando a gente fala que na China não tem democracia, é verdade, a China é uma ditadura. Mas até antes de Xi Jinping, existia, para você ter uma ideia, uma democracia dentro do Partido Comunista Chinês. Agora você não tem democracia nem dentro do Partido Comunista Chinês, porque aqueles que foram contra Xi Jinping ou foram exonerados ou foram acusados de corrupção e acabou sendo preso. Então, lógico, ninguém está lacrando, mas é 99,99% que ele vai ser considerado o novo secretário, novamente, pela 3ª vez desde 2012, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, líder do Exército de Libertação do Povo, comandante em chefe, e no ano que vem presidente. Agora, o que a gente pode esperar? Infelizmente, pelo lado econômico, uma coisa não tão boa. Por quê? Porque se a gente vê como é que o Xi Jinping se comportou nesses últimos 10 anos, ele está fazendo o que a gente chama The State Strikes Back. O Estado ataca novamente. Não quer dizer que ele não gosta tanto assim de empresa privada. Ele não morre de amores por empresa privada, tanto é que a gente viu os crackdown que ele deu na Tencent, no ByteDance, no Alibaba, no Meituan e outras empresas aí. Só que o que ele está fazendo? Ele está colocando as empresas estatais como verdadeira força motriz do crescimento econômico. Tem algum problema isso? Teoricamente não, só que as empresas estatais ela não têm um retorno sobre o patrimônio líquido ou retorno sobre o ativo que não chega nem metade de uma empresa privada. Então ele praticamente pega o telefone e liga para os Big Four, para o Bank of China, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, e Industrial Commercial Bank of China e outros aí, e fala, olha, aumenta os empréstimos para empresas estatais. Você acaba colocando dinheiro bom em empresas que não vão dar o retorno adequado. E isso, no final das contas, mostra que a China tende a crescer menos. Por quê? A conta é simples, você está botando dinheiro num gado que não vai render tanto. Tanto é que é bacana ver que tem vários gráficos vendo quanto que as empresas estatais estão tomando de recurso, muito mais do que as empresas privadas, porque existe o chamado risco moral. Se eu acabei de receber uma ligação de Beijing, eu sou o controlador não, mas o CEO de um banco estatal, e Beijing pediu para eu emprestar dinheiro para uma empresa estatal, mais do que uma empresa privada, a despeito de uma análise de crédito não merecer, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer Beijing, porque se der problema, eu falo, olha, foi Beijing que mandou. E se eu descumprir uma ordem e emprestar por uma empresa privada e ela não quebrar, entre aspas, vamos supor, alguém vai responder em Beijing, não fez mais que tua obrigação. Agora, se ela quebrar, eu entro no ostracismo e se bobear, eu posso até ser acusado de desrespeitar e ser onerado também, que muitos desses CEOs aí fazem parte do Partido Comunista Chinês. Agora, além desse soft landing, que agora mais do que nunca nós estamos esperando na China, porque o Estado está voltando com mais força, o Xi Jinping, ainda do lado econômico, ele está enfrentando os 3 Ds em inglês. Primeiro, disease, a doença, o Covid do lockdown. Ele afirmou, vamos continuar com o lockdown. Gente, é difícil o lockdown, nós já falamos aqui. Você está viajando, de repente te coloca o lockdown. Depois, o drought, que é a seca. 40 anos nunca se teve uma seca tão forte. Isso ajuda o Brasil, principalmente na exportação do agronegócio. E a dívida, que é o caso do real estate, por causa dos 3 red lines, as 3 linhas vermelhas que Xi Jinping colocou em outubro de 2020, que as incorporadoras não poderiam se alavancar tanto.
Então, para eu não me alavancar tanto, eu começo a vender os meus ativos. Eu começo a vender meus ativos, vem uma venda fogo, ou seja, um fire sale, o preço das casas cai, todo mundo posterga a compra e você entra nessa crise. Então, você tem esses 3 Ds aí que o Xi Jinping vai ter que lidar, só que aí ele quer lidar com maior presença estatal. Fica complicado. Do lado da seara internacional, ele está muito diferente do antecessor dele. Para você ter uma ideia, quando a gente fala dos antecessores, a gente sempre fala do secretário-geral do partido e do premier. Por exemplo, Hu Jintao e o Wen Jiabao foram os antecessores deles. O antecessor do Hu Jintao e o Wen Jiabao, que era o secretário e o primeiro-ministro, foi Jiang Zemin e Zhu Rongji, 2. E antes desse foi Deng Xiaoping e antes desse foi o Mao Tse-tung. Só que o Li, o Xi Jinping, ele tem um primeiro-ministro que é o Li Keqiang. Só que nunca ninguém chamou Xi Li. Ou seja, ele é completamente, a autocracia dele, ele quer manter a visão de que ele quer ser um novo Mao Tse-tung. Ou seja, e além disso, se por um lado Mao Tse-tung unificou o país, Deng Xiaoping reformou o país, juntamente com o Hu Jintao e o Jiang Zemin, Xi Jinping parece que ele está se remoendo com o que aconteceu na dinastia Qing, que foi de 1644 a 1911, quando a China foi invadida por várias nações, como o Japão, Reino Unido, França, estipularam os tratados desiguais e também a extraterritorialidade, ou alguma coisa que o valha aí, perdi alguma vogal. O que é isso? Você tinha partes da cidade de Beijing, Xangai, etc., onde não valia a lei chinesa, valia a lei daquele país. Então, isso foi 2 séculos de vergonha para a China. E isso foi um discurso que praticamente norteou Xi Jinping. Agora ele quer se projetar para o mundo, mostrar que ele pode ser uma nova potência que pode desafiar os Estados Unidos, deixou claro, mais uma vez, o interesse de não deixar barato o que está acontecendo em Taiwan, falou que endereçou o problema de Hong Kong, não quer ninguém se metendo com os uigures e vai continuar fazendo as plataformas as ilhas artificiais no Mar da China, até para controlar a fronteira, entre aspas, né, da fronteira da Índia com a China. Ou seja, Xi Jinping está mostrando os dentes para o cenário internacional. E aí a gente volta de novo. Taiwan é uma coisa que está ficando cada vez mais assertiva. E Xi Jinping, no discurso de domingo, no dia 16, ele deixou claro, Taiwan é um problema nosso. Em nenhum momento ele falou Estados Unidos. Mas já imediatamente, se você vê o Valor hoje, o Financial Times, que é a tradução, falou, a prioridade número 1 de Joe Biden é conter a China. Gente, demorou. Não que demorou no sentido de, como o jovem fala, demorou. Já passou o tempo, você não consegue mais conter a China. Você poderia conter quando ela entrou na Organização Mundial do Comércio. Mas aí você teve o George Bush, você teve o Barack Obama, vamos crescer, se você crescer talvez a democracia venha, vamos fazer um país unido. Enquanto isso, ele encheu os Estados Unidos de produtos mais baratos, o IKEA, o Walmart, conforme cada vez mais baratos, fazendo distorções de fatores, pagando o salário abaixo da produtividade, manipulando o câmbio, desrespeitando as leis ambientais, desrespeitando a lei de mercado para compra de terras, Land of Usage Right, que o Deng Xiaoping deu, subsidiando tudo isso daí, ele entrou num bruto superávit comercial, desrespeitando as leis da Organização Mundial do Comércio. Era aí que os Estados Unidos deveriam ter entrado para segurar. E agora fala, não vou vender chip. Claro, isso é um problema, não vou vender chip de última geração para ajudar na inteligência artificial. Mas a China já está mais ou menos preparada para produzir esses chips
tão necessário para entrar nessa nova corrida de inteligência artificial, que é justamente onde vai ser o tabuleiro, eu gosto desse nome, né, que é o nome do livro, onde vai ser o tabuleiro, a briga geopolítica entre os dois países. Ou seja, resumindo, esse Congresso do Povo mostra uma China mais ditadura, com a presença cada vez maior de um líder supremo e com maior presença do Estado, um crescimento menor, mais assertiva e com uma vontade enorme de se projetar também militarmente na Ásia e deixando claro que não vai aceitar a intervenção de outras nações. Pagar para ver, né? Vamos ver o que acontece.